Semana Jurídica da Editora Focus, da Pearson e Biblioteca Virtual, para que você, nossos alunos da graduação, entendam a importância de se manterem atualizados de acordo com as obras que estão presentes na plataforma. Então, hoje, teremos a honra de recebê-lo. Gente, é muito pontual, nunca vi. Caio Bartini, autor de Direito Tributário Quântico e também de Direito Tributário Interdisciplinar, duas obras completíssimas que te dão uma visão absolutamente completa e perfeita. E aí, já está em vigor, não está em vigor? Quando estará os principais impactos durante a próxima meia hora? Esse querido professor, ele foi meu professor, você acredita? Ele dorme no formal, ele troca o sangue, ele faz essas coisas malucas, ele vai para a Suíça, fica congelado 3 meses e volta. Esse é Caio Marco Bartini, nosso querido convidado dessa noite, para celebrarmos juntos a Semana do Advogado. Caio, meu amigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por se juntar a nós nessa cruzada do conhecimento com a Pearson. Léo, querido, eu que agradeço a você, agradeço o pessoal da Pearson, agradeço a todos os... Quem você é um querido, né? Assim, quem diz que eu durmo no formal não conhece Vossa Excelência, né, pessoalmente. Porque se conhecer, vai dizer outra coisa, né? Não sou eu que tenho essa vantagem genética, né? Isso é peculiar de Vossa Excelência. Muito bom, querido. Caio, meu amigo, muito tem se dito, falado, são muitas especulações, pouco conhecimento sobre o que de fato aconteceu com a reforma tributária. E, obviamente, os alunos que estudam pelos seus livros têm uma noção muito mais. Sumariva, bondade sua, hein? Tá escalado para a próxima, tá aí mandando um abraço para gente. Forte abraço, Mariva. Grande Sabe amigo. muito bem, tem uma noção muito melhor, mas para quem ainda está engatinhando ali, que está vendo todo esse burburinho, que está na graduação, não salve. Sumariva, deixa ele fazer a live, pelo amor de Deus. Olha o que ele está falando. Eu quero o nome do shampoo. É isso, gente. A gente tenta fazer um trabalho sério, mas os colegas não deixam. Mas, Caio, vamos tentar focar aqui. Reforma tributária, meu amigo. O que que essa turma que está na graduação precisa saber para que, obviamente, chegando ao mercado de trabalho em alguns meses ou anos, possa estar antenado? Porque, assim, acho que não está totalmente em vigor, né? Então, as palavras são todas suas, meus amigos. Meu amigo. Obrigado, Léo. Seguinte, querido, e agradeço a todos que depois essa live também vai ficar salva, para que o pessoal consiga depois, a posteriori, assistir. Veja, Léo, a gente já fala de ambiente de reforma há muito tempo, né? Desde o advento da Constituição Federal em 5 de outubro de 88, nós já temos discussões sobre reforma tributária. Aí, quando nós tivemos previsão nos atos das disposições constitucionais transitórias, dizendo, olha, após 5 anos de vigência da Constituição Federal, nós vamos passar por uma revisão total com a finalidade de adequar a eficácia social, nós tivemos, entre os anos de 1993 e 1994, 6 emendas constitucionais de revisão, sendo que 2 delas se referiam diretamente às questões tributárias. Foi a emenda constitucional de revisão número 3 de 93, Léo, inclusive, que foi a responsável por criar o fantasma que todos sofrem ainda ao longo do tempo, que é a substituição tributária, né? A substituição regressiva. Então, isso não estava no projeto originário da Constituição, veio com a emenda constitucional de revisão 3 de 93. E quando a gente fala sobre reforma tributária, o que tem que deixar muito claro para aquele que nos assiste, para aquele que nos acompanha não se trata de uma reforma tributária completa. Essa reforma tributária, ela envolve apenas uma das operações que são de suma importância dentro do cenário nacional, que é o consumo. Uma reforma tributária sobre o consumo. E o que me chama, de certa forma, a atenção, realmente, Léo, nessa condição de tratar sobre a reforma, é que, primeiro,
eu não consigo hoje enxergar, né, pessoal que tem se aventurado muito em querer colocar uma certa profundidade no termo da reforma, uma vez que, por mais que a emenda constitucional 132 em 23 tenha sido caso promulgado, por mais que nós tenhamos a Lei Complementar 214 de janeiro de 2025, que também traz, e eu vou falar um pouquinho do IBS, CBS e do Imposto Seletivo, nós não temos o principal órgão, a principal entidade gestora ainda formado, que é o Comitê Gestor. Porque observe você o seguinte, das tributações incidentes sobre consumo, sinalizou o legislador a necessidade de 5 tributos. Amigo, sua internet está dando uns picos. Você consegue ver se você está no 5G? Aqui, o Léo, veja como é que está. Vamos tentar. Acho que sim. Vamos tentar? Vamos. Veja se melhorou e você vai me avisando, por favor. Tá. Então, Léo, imagina você o seguinte: 5 tributos incidentes diretamente sobre consumo. Entendeu por bem o Brasil adotar um modelo que é o mesmo modelo adotado em mais de 70 países, vive com uma reforma que houve em 2017 na Índia, a outra reforma que nós tivemos acerca da questão do chamado IVA, sobre valor agregado. Valor. Você está vendo aí, Léo? Tá tranquilo? Não, travou muito. Agora travou muito. Você começou a falar do IVA e travou bastante. Vamos ver aqui se... Tá? Eu vou fazer a troca da rede e você me fala se melhorou ou não. Tá bom. Tá? Tá bom, beleza. Veja agora, Léo. A gente vai... Tá bom? Então, vamos lá. Sobre o valor agregado. Na verdade... Caio, piorou. Tá ouvindo? Piorou bastante, amigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Fé. Aí, Léo, então, na prática, nós temos um modelo de IVA que já é adotado em mais de 170 países. Como é que funciona isso? Eu somente pago a tributação daquilo que agregar determinado valor a um determinado produto e a um serviço. Aquele tributo que foi pago anterior, ele se compensa com a operação subsequente. É um regime de débito e crédito, que pretende ser aplicado de maneira ampla e restrita sobre o caso. Muito bem. Como que isso vai funcionar? É o que muitos estão escutando do chamado IVA dual. O que é o IVA dual? Dual porque nós temos um IVA, um Imposto ao Valor Adicionado federal, esse com a unificação de PIS e COFINS, são 2 contribuições sociais que serão unificadas e a partir de 2026 começa o teste para a extinção de PIS e COFINS a partir de 2027, que vai se substituir pelo chamado CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, e nós temos a unificação do ICMS, que é o imposto estadual, com o ISS, que é o imposto municipal, para a criação do IBS, o Imposto
sobre bens e serviços. Este imposto sobre bens e serviços, ele estará a cargo de um comitê gestor nacional. Esse comitê gestor, ele, segundo a Constituição Federal assim determina, ele passa a ser uma entidade pública em regime especial, que é dotada de uma independência funcional, uma independência administrativa, uma independência financeira. E esse tem sido, até o momento, talvez um dos grandes calcanhares que o governo tem enfrentado. Por quê? Porque esse comitê gestor, primeiro que ele é uma entidade que nós não temos, historicamente, no Brasil, nenhuma entidade parecida com ele. Ele vai acabar tendo uma natureza jurídica autárquica, mas uma autarquia sui generis, sendo que os membros que o compõem, segundo o que prevê o projeto de lei que está em trâmite no Congresso Nacional, que é o PLP 108 de 2024, será uma entidade, então, cuja o ingresso se fará mediante regime de emprego público. Então, amigo, o que acontece na prática? Vamos lá. A CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, estará a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, estará a cargo desse comitê gestor. O IPI, ele deveria, pela reforma, desaparecer num primeiro momento, mas ele não vai. O que eles farão com o IPI é reduzir para a alíquota zero e, consequentemente, colocar a sua vigência ainda para a Zona Franca de Manaus. Então, ele não vai desaparecer. Ele vai, tão somente, ter uma redução da sua alíquota a zero, mas vai ainda permanecer por um tempo perante a Zona Franca de Manaus. E aí surge uma novidade, Léo, que é o imposto seletivo, que é o IS. Esse imposto seletivo, ele tem uma previsão na Constituição, no artigo 153, no inciso 8º, e a Constituição Federal, então, coloca o imposto seletivo sobre aqueles produtos e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Na Lei Complementar 214 de 2025, o imposto seletivo ele começa a ser tratado a partir do artigo 409. Então, tem lá a sua tratativa. Então, Léo, assim, óbvio, nosso sistema tributário ele é muito ruim. Ele é um sistema regressivo, ele é um sistema analítico, ele é um sistema complexo. A questão é que nós teremos, com a implementação da reforma, uma melhora após a sua operacionalização, eu não tenho dúvida, mas eu tenho as minhas reflexões sobre a forma, Léo, da operacionalização disso. E eu não digo nem em relação ao que o pessoal tem falado, não, mas as empresas vão... Minha preocupação não é a empresa, nunca foi a empresa. Porque, assim, de uma forma ou outra, eu sei que a empresa ela vai acabar se adequando à questão da situação de mercado, você tem as ERPs, você tem os sistemas que serão adequados a isso. A minha grande preocupação, Léo, passa a ser com os municípios. Por quê? Você imagina que nós temos 5.570 municípios espalhados em todo o território nacional. Todas essas municipalidades deverão estar integradas num sistema unificado, sendo que a repartição das receitas para os municípios vão depender de toda essa base informacional. E aqui eu pergunto a você e pergunto aos colegas que nos assistem ou aos que vão nos assistir. Será que a reforma, da maneira em que ela está sendo implementada, nesse período, até mesmo nessa questão dos repasses, será que isso não vai acabar acarretando uma desigualdade digital? Porque mais de 80% dos municípios, seguramente,
eles não têm capacidade digital e nem de pessoal para cuidar dessa questão que envolve a reforma. Então, a minha reflexão, e aqui, lógico, eu torço pelo país, torço que isso dê muito certo, porque isso vai ser bom para todo mundo, mas o que eu penso é, será que a municipalidade terá condições de manter uma dupla contabilidade pública? Porque os dois regimes eles vão vigorar ao mesmo tempo durante 7 anos. E a questão é, terá situação, Léo, em que, por exemplo, pela norma não tem incidência de ISS, só que pela norma atual haverá incidência de IBS, por exemplo. Então, como é que o município fará esse tipo de controle? Para que ele possa, inclusive, Léo, rebater as questões. Olha, eu recebi o repasse, esse repasse está incorreto. Porque da forma que me foi colocado, e aqui, Léo, eu faço algumas reflexões. Você sabe que até conversando com a Roberta, que é a nossa editora da Foco, eu fiquei realmente de fazer uma obra só destinada à questão da reforma em si. Só que eu observando, Léo, eu seria, talvez, nesse momento, o cavaleiro do Apocalipse. Explico por quê. Porque eu consigo enxergar de uma forma um tanto quanto mais crítica. Uma crítica aprofundada, óbvio, mas um pouco mais reflexivo do que os simples, muitas vezes, comentários que são feitos da norma, como se ela já tivesse em plena aplicação. E justamente devido a essa obra aqui, Léo, a questão do quântico. Exato. Por quê? Porque hoje nós temos normas tributárias que estão aplicadas, que estão em vigor, que são da década de 50, da década de 60. Só que o mundo da década de 50, da década de 60, não é o mundo de hoje. Nós temos uma velocidade informacional e um big data gigantesco. Sim. Então, nós temos hoje situações em que acabamos por ter mais incertezas hoje em termos de interpretação normativa, em termos de local de incidência de tributação. Então, são várias discussões, e ainda mais numa questão globalizada e geoeconomicamente diferente do que era no passado, que hoje nós temos que nos adequar a uma realidade que não é a realidade do passado. Então, da mesma forma que a física newtoniana ela acabou sendo superada pela física relativista e depois pela própria física quântica, o mesmo se dá, eu vejo, Léo, com a questão tributária. Sai daquela questão do determinismo, da certeza. Olha, o tributo a se incidir vai ser esse, no tal valor, e vai ser pago tal. Hoje, nós não temos a observância dessa certeza em sua completude. Você tem empresas, por exemplo, de streaming, que elas estão sediadas nos Estados Unidos, prestam serviço no Brasil, recebem da Europa, isso em paraísos fiscais. E onde se tributa? Como se tributa isso? E aí, como é que eu aplico os tratados internacionais? Existem tratados que tratam dessa questão da bitributação? Como que isso deve ser feito? E outra, isso vai depender muito do observador. Vai ter incidência ou não vai ter incidência? Então, você tem o juiz que pode decidir de uma forma, um tribunal que pode decidir de outra, você tem o auditor, que hoje acaba sendo um algoritmo, você acaba tendo uma difusão desses dados, e eu fiquei muito feliz com essa obra, Léo. Aliás, eu sou suspeito em falar, eu já disse, e aqui repiso publicamente, como o nosso capista da Foco foi muito feliz, além da diagramação, mas nas capas das obras. Tanto a de direito tributário interdisciplinar ficou maravilhosa, quanto a do direito tributário quântico também, dessa questão que ficou muito bem feita. E eu não poderia deixar, Léo, aqui,
de agradecer profundamente o professor Wagner Balera, que é o professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que fez o prefácio da obra de Direito Tributário Quântico, e que eu me senti realmente extremamente prestigiado com o professor Wagner por ter prefaciado a obra. Então, amigo, colocando em miúdos o que nós temos, pelo menos dentro desse critério da... Fiquei sem seu áudio. Pronto. Então, meu amigo, você ia começar uma conclusão. Então, vamos lá. Hoje, Léo, eu tenho muito mais com a reforma reflexões, certezas. Eu não estou nem otimista e nem pessimista. Eu trabalho com realismo técnico-jurídico. Então, assim, eu só terei condições de fazer uma aferição direta sobre os critérios da reforma quando ela começar realmente a ter a sua operacionalização. E eu acho que Sim. todos nós teremos condição de realmente determinar se há ou não, nesse caso, sucesso ou insucesso na reforma, quanto de sua operacionalização. Ainda a todos é uma incógnita, inclusive em relação ao funcionamento do comitê gestor, inclusive em relação ao montante das alíquotas, porque, por exemplo, a alíquota vai ser uniforme, perfeito. Tem-se uma estimativa de chegar entre 26,5% a 28%, perfeito. Ninguém sabe de que maneira isso ainda vai ser operacionalizado. E aqui eu coloco de uma forma técnica, Léo. Pelo meu ponto de vista, esse comitê ele já deveria estar em pleno funcionamento. Esse comitê ele já deveria, porque cabe a ele, Léo, fazer toda a edição normativa, né, de que deve ser observado os estados, o DF e os municípios. E nós temos um atraso significativo. E o que me chama ainda mais atenção, Léo, diferentemente do que acontece com o Código Civil, que é uma lei ordinária federal, o sistema tributário nacional ele é constitucional. Então, se eu quiser ter aqui uma dilação de prazo para a implementação da reforma, eu tenho que ter uma outra emenda constitucional, alterando todo o arcabouço previsto nos atos das disposições constitucionais transitórias. E não me parece ser algo tão simples de se resolver desse jeito. Cara, assim, para quem está na graduação, obviamente, me parece um pouco mais simples do velho operador do direito, porque ele tem aí a opção de já ir se preparando para o novo e, com isso, também desbravar um mercado de trabalho infinito, né, Caio? São empresas, é governo, município, ou seja, grandes oportunidades nas mãos para os próximos anos, né? Enormes oportunidades, Léo, e assim, o que nós temos que observar é a galera que, mesmo que está começando a graduação nesse semestre, ainda vai pegar toda... Porque a gente tem que pensar o seguinte, a base do direito tributário ela não está mudando. A base é a mesma. Lançamento, Mesma coisa. tudo a mesma coisa. Obrigação, lançamento, crédito, mesma coisa. Nós estamos aí numa dependência também da observância legislativa, da mudança da lei de execução fiscal, que é a lei 6830 de 80, então essa lei também tem mudança, está sendo discutida perante o Congresso Nacional. E nós temos, além da base, os nossos amigos na graduação, eles têm que observar o que é atual, em termos de vigência do que já tem na norma, e se preparar, conforme você disse, para as alterações do novo arcabouço tributário sobre consumo, sobre a nova forma, o novo modelo de fazer negócio no Brasil. Porque essa mudança
da tributação sobre consumo vai fazer é esse modelo justamente de fazer negócio. Você imagina o seguinte, Léo, toda a tributação do IVA será no destino. Aí você imagina o seguinte, como é que os municípios, como é que a ponta vai conseguir de maneira adequada e determinada conseguir confrontar e aferir aquilo que foi consumido em seu território? Complexo, né? Difícil. E outra coisa, Léo, se os repasses são feitos por uma entidade pública com base em modelos de algoritmo daquela base de informações que foi oferecida, com dados que são oferecidos pelo Fundeb, pelo Fundo Nacional de Educação Básica, com dados que são fornecidos pelo IBGE, com dados que... Eu pergunto a você, se eventualmente o município quiser confrontar, se o empresário quiser confrontar a questão dos débitos e créditos, isso foi feito através de um algoritmo, porque hoje a fiscalização tributária ela será feita por máquina, não será feita por ser humano. Os lançamentos serão feitos por meio de algoritmos. A questão é, como que eu consigo apresentar o meu devido processo legal, seja ele no campo administrativo e, eventualmente, por contencioso judicial? Como que o contribuinte se defende? Como que o município se defende dizendo que o repasse que foi feito está equivocado? Nossa. É o que eu abranjo aqui, amigo. Olha só, era isso que eu ia te perguntar. Tá? Eu falo justamente sobre o devido processo legal algorítmico, que é uma tendência que terá que ser implementada, né, seja nas empresas, seja na administração pública. Porque você imagina que não há como eu me utilizar da velha legislação com a finalidade de me readequar a algo que hoje está na nuvem, algo que hoje depende de inteligência artificial, algo que hoje depende de machine learning, que é a questão do aprendizado de máquina. Então, nós temos que evoluir com a própria existência fática no mundo. Então, se o mundo evolui hoje para um critério totalmente digital, as normas e as interpretações normativas elas devem acompanhar. Eu não posso me utilizar de uma norma analógica para tratar de questões e de conceitos digitais. Eu tenho que me utilizar justamente desses conceitos digitais, dessa análise digital, para que eu possa acompanhar o mercado de acordo com aquilo que nós já vivenciamos. Maravilha. Então, esse é um desafio, Léo. Bom, Caio, nós temos duas obras completíssimas, complementares, que vão dar subsídio técnico para aqueles que desejam estudar. Mas aqueles que queiram também seguir nas redes sociais para mais dicas e outras situações, é Prof. Caio Bartini, não é isso? Exatamente. Maravilha. @Prof. Caio Bartini aí nas redes sociais. Vou estar sempre, Léo, à disposição. E aí tem uma outra novidade, viu, Léo, que daqui a pouco está chegando para a galera também. Já foi enviado para a nossa amiga editora Roberta Densa também, que vai ser... vai sair em 3 volumes, mas, lógico, foi entregue apenas um deles, que é o direito econômico tributário, né? Que é uma visão justamente utilizada para aquele que está fazendo não só direito, mas está cursando ciências econômicas, ciências sociais, ciências contábeis. Então, logo mais, nós vamos ter também uma outra obra
em conjunto, além tem aqui que é o direito tributário quântico e o direito tributário interdisciplinar. Obras que eu tenho absoluta certeza que vão agregar e muito os operadores do direito como um todo, não apenas os graduandos, mas também os advogados, advogadas, juízes, promotores, procuradores, auditores, empresários e todos aqueles que querem se aprofundar um pouco mais na tributária do nosso país. Caio, meu amigo, eu fico feliz demais de te ouvir. É sempre reconfortante, porque você tem uma visão muito além da absurdamente literária, né? Você tem um viés prático muito importante para as nossas reflexões e para a nossa evolução enquanto estudiosos. Então, muito obrigado pelo carinho, a dedicação de estar aqui conosco. Espero que seja algumas de muitas lives que faremos para falar de reforma tributária, dos seus livros e, se Deus quiser, dos vindouros também. Então, só posso agradecer a sua participação aqui na Semana Jurídica da Editora Foco e da Pearson via BV e desejo a você uma ótima noite. As palavras finais são suas, meus amigos. Meu amigo. Obrigado, Léo. É muito bom estar falando com você, querido. Afinal de contas, aqui denunciando a minha idade, porque você é no formal, mas nos conhecemos há mais de 2 décadas. Então, para mim, é um enorme prazer estar contigo. É um enorme prazer fazer parte do grupo da Editora Foco, com novas obras e, consequentemente, colocar para os nossos amigos Pearson, através da BV, reflexões. Eu não quero aqui colocar verdades absolutas, mas sim trazer ao bojo dos amigos reflexões para que se possa utilizar como um instrumento de aumento do nosso estudo sobre cada uma das temáticas tributárias. Então, um beijo no teu coração, Léo. Obrigado, todos amigo. os queridos que estão aí vinculados na Pearson, para todos aí da Foco, e nos vemos em breve, meu irmão. Muito em breve, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e com saúde. Seguimos a nossa programação. Amanhã são mais 3 encontros. Bruno Zampier, Cristiano Cassetari e professor Neemias Domingos de Melo, Direito Civil na veia, Advocacia Extrajudicial e processo civil com essa pegada de exame de ordem e mercado. Então, grande abraço e nos vemos amanhã. Fica com Deus. Fica com Deus, Valeu. querido.